Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook com Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e também com Pesquisa Olímpica, retornando para comentar a prova individual de saltos no hipismo, uma prova que entrou no programa olímpico em 1900, quando as provas de hipismo foram disputadas pela primeira vez nos Jogos, mas em 1904 e 1908 o hipismo saiu do programa e retornou em 1912 novamente a prova de saltos presente. É uma prova em que os atletas dificilmente repetem seus resultados. Dos últimos 10 Jogos Olímpicos, as 10 medalhas de ouro foram divididas entre 9 países. Outra questão é que o último, nesse período todo, o canadense Eric Lamaze, em 2008, ouro, bronze, em 2016 foi o único competidor a ter conquistado 2 medalhas. Outra vez que o atleta obteve 2 medalhas remonta lá para 1968 com David Broome do Reino Unido, em 1960 e 68, medalhista de bronze, e também o único bicampeão olímpico dessa prova é o francês, o Pierre-Jean Doriolà, campeão olímpico em 1952 e campeão olímpico também em 1964. Então vamos fazer uma análise dessa prova, vamos fazer uma análise do ciclo olímpico de 2017 a 2020 e apontar os atletas que poderão chegar ao pódio, são favoritos para a conquista de medalhas nos Jogos de 2021 em Tóquio. Em 2017, o campeonato europeu foi vencido pelo sueco Peder Fredriksson, à frente do Harry Smulders, da Holanda, que ficou com a medalha de prata, e o Sean O'Connor, da Irlanda, medalhista de bronze. O O'Connor foi desclassificado nos Jogos Olímpicos de 2004, quando ele ganhou a medalha de ouro, e a medalha de ouro acabou sendo herdada pelo brasileiro Rodrigo Pessoa. O quarto colocado foi o italiano Alberto Zorzi, e foi seguido pelo belga Peter De Vos, o alemão Marcus Henning, o belga Niels Brincels e também o Shane Sweetman, da Irlanda. Curiosamente, Irlanda e Bélgica foram os únicos países que conseguiram colocar 2 atletas entre os 8 melhores do campeonato europeu. Holanda, Suécia, Alemanha e Itália colocaram um atleta cada um. A Copa do Mundo foi disputada aí a final da Copa do Mundo. O McLean Ward dos Estados Unidos conquistou a vitória à frente do Romain Duguay da Suíça, e o sueco, o Henrik von Eckermann, conquistou a 3ª posição. Eles foram seguidos pelo Martin Fuchs, da Suíça, 4º colocado, o Sérgio Álvarez Moya, da Espanha, em 5º lugar, Guido Klatt Jr., da Alemanha, em 6º, o Gregory Watley, da Bélgica, em 7º lugar, e o Steve Gerda, campeão olímpico em 2012, ficando aí na 8ª colocação. Os suíços, com 3 representantes entre os melhores aí, mostra que tem força nessa prova, quem sabe até consiga formar uma equipe forte para os Jogos Olímpicos, e também os norte-americanos se colocando entre os europeus e fazendo valer sua força de um país que já foi bicampeão olímpico nessa prova por equipes, campeão olímpico em 2004 e 2008. O ranking mundial terminou com a liderança do norte-americano Kent Farrington, à frente do Harry Smulders, da Holanda, e o McLean Ward também ficando na 3ª colocação. 2 norte-americanos entre os 3 primeiros do ranking mundial. Em 4º lugar, o francês Kevin Stoll, o sueco Peder Fredriksson na 5ª posição, o italiano De Luca em 6º, seguidos do holandês Vleuten, o sueco Eckermann, o Henrik Lamaze do Canadá, que foi simplesmente campeão olímpico em 2008 e bronze em 2016, e o Steve Gerda, o suíço, campeão olímpico em 2012. Lembrando que o Nick Skelton, do Reino Unido, foi o campeão dos Jogos do Rio de Janeiro. E o Peder Fredriksson, lembrar que o Peder Fredriksson foi o medalhista de prata no Rio de Janeiro, ele aqui foi o campeão europeu, esqueci de mencionar que ele foi medalha de prata no Rio de Janeiro. O Campeonato Mundial de 2018 foi o principal evento do ciclo olímpico. Teve a vitória da alemã, Simone Blum, conquistou a medalha de ouro à frente dos favoritíssimos suíços, o Martin Fuchs e o Steve Gerda.
O norte-americano McLean Ward ficou na quarta colocação e foi seguido pelo Carlos Lizarazo da Colômbia. O austríaco Max Kühner ficou no sexto lugar, o De Luca da Itália em sétimo e o sueco Fredrik Jonsson na oitava colocação. É incrível como essa prova vai apresentando uma variedade de competidores aí se destacando. Essa Simone Blum aí conseguiu um resultado surpreendente e arrebatou a medalha de ouro do Campeonato Mundial. A Copa do Mundo teve novamente o domínio norte-americano. A Elisa Maiden, ou a Bess Maiden, conquistou a medalha de ouro, à frente do Devin Ryan, também norte-americano, uma dobradinha dos Estados Unidos, e o sueco Henrik von Eckermann ficou na terceira colocação. Outro norte-americano, McLean Ward, ficou na quarta colocação, um domínio absurdo dos Estados Unidos nessa prova. O belga Olivier Philippe ficou em quinto lugar, o Eduardo Álvarez Aznar da Espanha em sexto, de novo aí o Carlos Lizarazo da Colômbia na sétima posição e o Daniel Deusser da Alemanha. A Alemanha, que é um país forte no hipismo, amargando aí apenas a oitava colocação na Copa do Mundo. O ranking mundial de 2018 terminou com a liderança do Steve Gerda da Suíça, seguida pelo Harry Smolders da Holanda, o Marcus Henning da Alemanha, finalmente um alemão aparecendo entre os melhores na terceira colocação, McLean Ward dos Estados Unidos, talvez o principal competidor norte-americano dentro desse ciclo olímpico, na quarta posição, o Peder Fredriksson, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em quinto lugar, Daniel Deusser da Alemanha, outro alemão em sexto, Ben Maher dos Estados Unidos, aliás do Reino Unido, na sétima posição, outro sueco, Eckermann, a Bess Maiden dos Estados Unidos e o Martin Fuchs da Suíça, aí fechando a lista dos 10 melhores do mundo, aí, os 10 melhores do ranking mundial. 2 suíços apenas, 2 suecos, 2 norte-americanos, 2 alemães, 1 britânico e 1 holandês, dividindo aí o ranking mundial, mostrando a diversidade dessa prova. Ao contrário do que ocorria ali nas competições, né, do concurso, né, da prova dos 3 dias, dominada pelo Reino Unido, e do adestramento dominado pela Alemanha. Em 2019, o Campeonato Europeu teve a vitória do Martin Fuchs da Suíça, à frente do Ben Maher do Reino Unido, e o Jos Verlooy da Bélgica, assegurando a medalha de bronze nesse campeonato europeu. A Alemanha com quarto e quinto lugar, a Simone Blum e o Marcus Henning. A Suécia com sexto e sétimo lugares, com o Henrik von Eckermann e o Peder Fredriksson, aliás. E o Mark Rutschager da Holanda em oitavo lugar. Suécia e Alemanha, embora não tenham conquistado medalha, foram os únicos países a terem colocado 2 competidores entre os 8 melhores nesse campeonato europeu. E a Suíça, com Martin Fuchs, conquistando uma honrosa medalha de ouro. A Copa do Mundo teve outra vitória da Suíça, o Steve Gerda, o campeão olímpico de 2012, conquistou aí a medalha de ouro na Copa do Mundo. O Martin Fuchs da Suíça ficou com a medalha de prata e o Peder Fredriksson da Suécia aí conquistando também, chegando ao pódio mais uma vez com a medalha de bronze nessa Copa do Mundo. O alemão Daniel Deusser ficou em quarto lugar, Niels Brussels da Bélgica em quinto, a norte-americana a Elizabeth Maiden em sexto lugar, o outro belga Olivier Philippe na sétima posição e o Eduardo Álvarez Aznar da Espanha em oitavo lugar. A Suíça realmente teve o melhor desempenho com as medalhas de ouro e de prata, e a Bélgica com quinto e sétimo lugares, os únicos países com 2 atletas entre os 8 melhores nessa final de Copa do Mundo. Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Suécia, cada um com um representante. O ranking mundial teve a liderança dos suíços, mais uma vez aqui nessa temporada, né, de 2019, o ranking mundial teve a liderança dos suíços, Martin Fuchs, à frente do Steve Gerda, e o Daniel Deusser da Alemanha, conseguindo subir aí para a terceira colocação, à frente do britânico Ben Maher e também do Peder Fredriksson da Suécia. Pieter de Vos da Bélgica em sexto lugar, a Elizabeth Maiden em sétimo, e aparecendo o irlandês, o Darragh Kenny, e o outro norte-americano, Kent Farrington, e o sueco Henrik von Eckermann.
também aí uma certa mistura entre os competidores, 2 suíços, 2 norte-americanos, 2 suecos, um alemão, um belga, um britânico e uma norte-americana, né, um irlandês, entre os 10 melhores do ranking mundial de 2019. Em 2020 foi uma temporada afetada pela Covid, poucas competições realizadas, e o ranking mundial ficou praticamente sem muitas alterações. O Steve Gerda da Suíça liderando de novo, junto com o Martin Fuchs, o Martin Fuchs, né, se fosse francês, e o alemão Daniel Deusser na terceira colocação, à frente do Peder Fredriksson da Suécia, que realmente é um atleta muito forte nessa prova, o Peter Devos da Bélgica, o Ben Maher do Reino Unido, aí o Kent Farrington, o Darrell Kenny, o Scott Brash do Reino Unido e Elizabeth Maiden, 2 norte-americanos, 2 britânicos, um irlandês, um belga, um sueco, um alemão e 2 suíços. Reino Unido, Estados Unidos e Suíça, com 2 representantes entre os 10 melhores do mundo. Aqui o resumo geral dessa prova. O Nick Skelton do Reino Unido foi o campeão olímpico em 2016, à frente do Peter Fredriksson da Suécia e do Henrique Lamaze do Canadá. O Lamaze foi campeão olímpico em 2008 lá nos Jogos de Beijing, na China. O campeonato mundial domina da Simone Blanc da Alemanha, à frente do suíço, do Martin Fuchs e do Steve Gerda. E as etapas de Copa do Mundo, né, as finais de Copa do Mundo, um forte domínio dos Estados Unidos nas 2 primeiras, com McLean Ward campeão em 2017, a Elizabeth Maiden campeão em 2018, tendo consigo no pódio o David Ryan, que ficou com a medalha de prata, o sueco, o Henrik von Eckermann, 2 vezes medalhista de bronze, e os suíços, aí, o Romain Duguay, medalha de prata em 2017, e em 2019 a Suíça conquistando, fazendo a dobradinha com medalhas de ouro e de prata, respectivamente com Steve Gerda e Martin Fuchs. E de novo a Suécia com a medalha de bronze com Peter Fredriksson. Curiosamente, Estados Unidos, Suécia e Suíça dividiram essas 9 medalhas em disputa, né, das Copas do Mundo de 2017 a 2019, cada um ficando com 3 medalhas, 3 de bronze para a Suécia, 1 de ouro e 2 de prata para a Suíça, 2 de ouro e 1 de prata para os Estados Unidos. Curiosamente, a Alemanha não apareceu no pódio. O campeonato europeu de 2017 e 2019, as medalhas, as 6 medalhas foram divididas nada mais nada menos do que entre 6 atletas de 6 países diferentes. O sueco Peder Fredriksson, campeão europeu em 2017, à frente do Aaron Smulders da Holanda e o Sean Connor da Irlanda, né, prata e bronze respectivamente. E em 2019 a vitória do suíço Martin Fuchs, derrotando o Ben Maher do Reino Unido, ficou com a medalha de prata, e o Jos Verlooy da Bélgica, ficando com a medalha de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro Marlon Zanotelli conquistou a medalha de ouro à frente do José Maria Larroca da Argentina, medalhista de prata, e a Bess Maiden, né, ficou com a medalha de bronze. Zanotelli conseguiu um grande resultado. Um título pan-americano não é um resultado fraco, não é um resultado insignificante, é um resultado importante, ocorre em cima de 2 grandes forças como Canadá e Estados Unidos. E lembrando, a Bess Maiden simplesmente foi a campeã da Copa do Mundo de 2018. E no ano seguinte o brasileiro Marlon Zanotelli consegue uma vitória, deixando a Bess Maiden nesse campeonato pan-americano apenas com a medalha de bronze. O ranking mundial de 2017 teve a liderança do Kent Farrington, à frente do Harry Smulders da Holanda e do McLean Ward dos Estados Unidos. Os Estados Unidos com 2 competidores entre os 3 melhores do ranking mundial. Em 2018, o suíço Steve Gerda, o campeão olímpico de 2012, assume essa liderança. O Smulders da Holanda continua aí na 2ª posição e o Marcus Henning da Alemanha fica em 3º lugar. Em 2019, de novo, os suíços dominando, dessa vez com Martin Fuchs e Steve Gerda, Fuchs em primeiro, Gerda na 2ª colocação, e o Daniel Deusser da Alemanha em 3º lugar. E em 2020 houve uma inversão de posições. Steve Gerda assumiu a liderança à frente do Martin Fuchs e o Daniel Deusser da Alemanha ficou na 3ª posição. A lista dos favoritos, né, são vários favoritos aí nessa prova, vários competidores em condições de
de chegar ao pódio, até porque essa prova, como foi demonstrado, como foi falado anteriormente, é uma prova em que o atleta dificilmente repete os seus resultados. Pode repetir a posição de ranking, né? Porque o ranking vai abrigando a soma de toda a pontuação das provas disputadas durante a temporada. Agora, a competição individual em si já é outro departamento, já é algo mais complexo. Tanto que na história olímpica, só nas últimas edições, desde 1972, só o Henrique Lamaze do Canadá conseguiu 2 medalhas individuais, e a última vez antes dele havia sido em 1968 com o britânico David Broome, medalhista de bronze em 1960 e também em 68. E o único campeão olímpico dessa prova é o Pierre-Jonquière Doriolà, da França, campeão em 1952 e 1964. Portanto, é uma prova difícil dos atletas, dos competidores, repetirem seus resultados. Candidatos a medalhas de ouro, temos aqui nos 3 níveis que eu costumo dividir, o Martin Fuchs, da Suíça, e o Steve Gerda, que dois dominaram aí o ciclo olímpico, a Simone Blum, da Alemanha, que foi simplesmente a campeã mundial, o McLean Ward, campeão de uma Copa do Mundo, o Daniel Deusser, da Alemanha, que se colocou em 3º lugar no ranking mundial, Marcus Henning, também alemão, o Peder Fredriksson, da Suécia, também, que é muito forte, e o Ben Maher, do Reino Unido. Esses os atletas aí que eu coloco na condição de disputa, né, pela medalha de ouro, podendo chegar ao pódio e eventualmente até conquistar uma medalha de ouro, porque a prova realmente é muito aberta. A norte-americana Elizabeth Meiden, os belgas, né, o Jos Verlooy e o Peter de Vos, o holandês, o Harry Smolders, o colombiano Carlos Lizarazo pode surpreender, o Eric Lamaze do Canadá, Henrique Lamaze, campeão olímpico em 2008, bronze em 2016, Kent Farrington dos Estados Unidos, que já liderou o ranking mundial, Sean Connor da Irlanda, Olivier Philippaes da Bélgica, o Romain Duguay da Suíça e o Devin Ryan dos Estados Unidos, todos eles aí, Devin Ryan, em condição de brigar por medalha. E também aparecendo numa posição assim de menor destaque, mas que seria interessante também, eu gostaria de pôr aqui o sueco, eu acho que esse sueco aqui, o Henrik van Eckermann, ele tem condições de estar na briga aí por medalha. Henrik von Eckermann, da Suécia, eu acho que entra nessa lista. Vou até tirar Pronto, tirei da zebra, entra nessa lista de também candidato que brigaria por pódio. Na última condição de zebra é o Max Kühner, da Áustria, Lorenzo De Luca, da Itália, Mark Rotzager, da Holanda, da Hakkinen, da Irlanda, o sueco Jonsson, Vleuten, da Holanda, Stott, da França, Brussels, da Bélgica, Sweetner, da Irlanda, Zorzi, da Itália, o brasileiro Marlon Zanotelli, que eu até colocaria que poderia brigar por pódio, e o Eduardo Alvarez Aznar, da Espanha, também é um competidor, né, colocado na condição de zebra. O top 5, aqui os 2 suíços, aqui o Martin Fuchs, quarto na Copa do Mundo em 2017, 2018 prata no Mundial, 10º no ranking mundial, 2019 campeão europeu, prata na Copa do Mundo e líder do ranking mundial, e 2020 segundo do ranking mundial. É um fortíssimo nome nessa prova de saltos. O outro suíço, Steve Gerda, campeão olímpico em 2012, em 2017 não teve uma grande temporada, 10º no ranking mundial, 8º na Copa do Mundo, mas em 2018 alcançou a medalha de bronze no campeonato mundial, a liderança dentro do ranking mundial, uma evolução incrível de uma temporada para outra, e em 2019 campeão da Copa do Mundo e segundo colocado no ranking mundial. Em 2020 simplesmente o líder do ranking mundial. Esses 2 suíços poderão garantir uma dobradinha para a Suíça, que já foi um país fortíssimo, é uma força do hipismo, mas destacava-se principalmente nas competições de adestramento. Aqui a alemã, Simone Blum, foi uma surpresa no Campeonato Mundial 2018,
2019 ficou em quarto lugar no campeonato europeu, portanto não é um atleta de um resultado esporádico, um atleta que tem alguma consistência, também uma forte candidata a pódio, talvez devesse colocar como um atleta mais regular da Alemanha, o Daniel Deusser, mas eu creio que esse resultado da alemã realmente foi muito expressivo. Ela conquistar o título mundial de 2018 em cima dos dois suíços que dominaram de certa forma esse ciclo olímpico é uma atleta aí, uma amazona que não pode ser descartada, não pode ser ignorada. O norte-americano, McLean Ward, campeão da Copa do Mundo em 2017, terceiro no ranking mundial, em 2018 não saiu do quarto lugar, quarto no mundial, quarto na Copa do Mundo e quarto no ranking mundial, portanto, um atleta também muito forte, veterano, é um nome muito conceituado dentro dessa prova de saltos. E o Marcus Henning, da Alemanha, sexto no Campeonato Europeu, terceiro no ranking mundial 2018, quinto no Campeonato Europeu 2019, também um outro atleta de grande expressão aí dentro do hipismo, das provas de salto. Eu acho que seria mais prudente mudar essa conotação aí, esse top 5 e colocar o sueco, né, o medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, o Peder Fredriksson. Creio que ele seja um atleta mais habilitado aqui para estar nesse top 5, no lugar do Marcus Henning ou do Daniel Deusser. Embora eu tenha colocado nessa condição de candidato à medalha de ouro. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020. Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.